Imagine que Flávio Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2026. O que acontece nas horas seguintes? Eu sei que você está aí há muito tempo assistindo vídeos sobre política na internet, mas ainda ninguém te explicou como funciona a engrenagem da transição. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Depois que é proclamado o resultado final das urnas, o candidato ainda não está diplomado, mas imediatamente o TSE e as equipes dos candidatos adversários, se houver um segundo turno, elas são comunicadas para começar um processo de transição legal, garantido pela nossa Constituição. Nesse momento, a equipe do candidato vencedor, que todos nós desejamos que seja Flávio Bolsonaro, começa a montagem da sua equipe de transição. Esse processo tem como único objetivo garantir a continuidade da administração pública do Estado. Porque, claro, não é porque o Lula perdeu as eleições que ele vai largar o bonezinho dele e vai sair correndo lá desesperado pedindo socorro lá na rampa do Palácio do Planalto. O processo de transição ocorre na Casa Civil. Então, é indicado pela equipe vencedora da coordenação um coordenador para a equipe de transição, junto com outras pessoas que respondem, por exemplo, pela área da saúde, pela área da educação, da economia, a área da segurança. A Casa Civil ela fica responsável por fazer agendas para que todas essas reuniões sejam feitas com um único objetivo: garantir o acesso do grupo de coordenação de transição para entender melhor o que está acontecendo, os contratos, como estão as questões econômicas, as áreas fundamentais da saúde e qual é o objetivo dessas reuniões. É fazer com que essa equipe de transição tenha acesso a ministros, a diretores, empresas, contratos, empresas estatais, programas, tudo aquilo que é fundamental para o funcionamento da administração pública. Mas tudo tem um limite. O que não pode fazer? A equipe, no caso de transição, ela não pode interferir nos planos, no planejamento da equipe vigente. Ou seja, ela não pode governar, não pode fazer troca de ministro, não pode chegar e falar assim, olha, vai fazer isso, esse recurso não pode ir para esse lado, tem que ir para esse lado. Não pode mudar o plano governamental daquela equipe que está no momento atuando. Existem outras coisas que não podem ser retiradas. O quê? Direitos fundamentais, programas que estão dentro da nossa regra constitucional, contratos vigentes, salvo quando alguns contratos possuem ilegalidade, e programas institucionais. Esses daí não podem ser retirados de forma alguma. Agora, também tem regras para o governo vigente, que está em saída. Ele precisa garantir o funcionamento da máquina pública até o último dia, né? No caso, o último dia seria 1º de janeiro do próximo ano, então ele tem que garantir tudo, porque em 1º de janeiro sai no Diário Oficial todos os nomes, mas o governo vigente precisa garantir que tudo isso ocorra. Não pode paralisar programas, não pode mudar recursos para determinadas pastas com outras finalidades, tem a obrigação de colaborar com a equipe de transição, organizar as reuniões, não pode restringir o acesso às informações, esses acessos têm que ser irrestritos. Enquanto tudo isso acontece, é feito o processo de diplomação, que é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai diplomar o presidente, o vice-presidente, e dentro dessa preparação temos uma outra preparação, que é a preparação de posse, onde os ministros indicados tomarão posse no 1º dia, toda a equipe de comissionados do gabinete do presidente da República, assim como os secretários que estão abaixo dos ministros, todas as equipes, como, por exemplo, ministros, seus secretários, as pessoas que vão trabalhar nos seus gabinetes, todas essas pessoas já vão estar com seus nomes direcionados para as pastas para tomar posse no 1º dia de governo. Mas não é só isso. O presidente eleito vai ter que fazer já um prévio alinhamento com o Congresso. Então imagina como não fica atrelado a agenda do presidente da República nessas horas seguintes, né? Nesses dias seguintes, pós a proclamação do resultado das eleições de 2026. Ele vai ter que trabalhar o ajuste do orçamento, porque ele tem um orçamento que é do governo que ele está herdando, né?
mas ele vai ter que trabalhar um ajuste final com aquele orçamento para ele dar início aos seus programas, às plataformas que ele ali promoveu durante as eleições. E claro, vocês já repararam que toda vez que o presidente da República ele assume, ele é empossado, né, já foi ali diplomado na Casa de Leis, então ele vai até o Palácio do Planalto, e aí tem aquela mesa grande, ele chega lá, dá posse aos ministros, e também ele começa a assinar alguns decretos. Então os primeiros decretos são muito importantes. O que ele pode fazer nesses decretos? Ele pode ali extinguir ministério, ele pode ali criar qualquer tipo de movimento político que esteja ali permanente a um decreto, né? Ele pode fazer isso. Então não é só chegar lá, ganhar as eleições e chutar a bola, não é isso. Você tem diversos prazos, você tem diversos processos que é preciso fazer, e essa matéria, apesar de ser uma matéria que alguns consideram uma matéria chata, mas é uma matéria extremamente instrutiva. Quantos jornalistas, quantos deputados, quantos youtubers fazem um conteúdo sobre este aqui? Pense, e quanto isso é importante? Porque às vezes a gente cobra muito de um político sobre determinada medida, mas a gente não entende como funciona a engrenagem, porque existe uma limitação que pode favorecer com que aquele agente público ele tenha uma atuação responsável ou que ele também tenha uma certa ilegalidade. Então a gente às vezes não entendendo como funciona o processo de engrenagem, a gente só fica na crítica. A gente precisa entender como funciona. Então ele nomeou os ministros, fez os primeiros decretos, alinhou com o Congresso a parte do orçamento que vai ser destinado para os primeiros 100 dias. Então, os primeiros 100 dias de governo, ele precisa apresentar algumas medidas que, obviamente, vão resultar. Porque nesses 100 dias é meio que a gente chama de lua de mel entre imprensa, sociedade e políticos eleitos. Mas, enquanto esses dias vão rodando, as pessoas ali já começam a fazer aquelas cobranças. As primeiras pesquisas de opinião pública já começam a surgir. Então, assim, deixa de ser a pedra para virar a vidraça. Então, o Flávio ele vai ter que ter muito jogo de cintura, vai ter que ter uma capacidade fundamental para trabalhar todos esses compostos que eu coloquei aqui. Vai ter que ter uma boa equipe para trabalhar. A gente nota que ele já vem falando isso nas suas entrevistas, por exemplo, com relação à economia, ele vai seguir a linha de Paulo Guedes, que todos nós aqui concordamos que foi o melhor ministro da economia brasileira nos últimos anos, resolveu muitos problemas, tem ali algumas críticas, mas é algo que, sinceramente, visto o que nós entregamos para o governo Lula e que o governo Lula está entregando, vai entregar para o Flávio Bolsonaro, meu Deus do céu, né? Não tem nem comparação. O governo Lula colocando o Fernando Haddad, que não é economista, que não é uma pessoa capacitada, que tem a habilidade, que é reconhecida dentro do cenário econômico como ministro da Economia, foi um dos principais erros que fizeram com que Lula deixasse o governo a frangalhos. E esse é o ponto. Veja a diferença. Enquanto nós estamos falando de propostas de futuro para o Brasil, que é o que importa. As pessoas querem ter o quê? Comida de fato na mesa, mas as pessoas querem ter poder de compra, as pessoas querem ter segurança, querem ter uma saúde de qualidade. Por que querem ter uma saúde de qualidade? Porque os impostos são altos. Então, se o imposto é alto, tem que voltar esse imposto para a sociedade. Então, não adianta nada você ter um Estado que é um massacre em coletar impostos, mas não devolve para a sociedade. Então, Flávio Bolsonaro ele já vem mostrando medidas, já vem sinalizando, tá? Especialmente para a opinião pública, não só brasileira, mas internacional, o que de fato será o seu governo. Na área da educação, na área do empreendedorismo, vide economia, na área da saúde e principalmente das relações institucionais internacionais. Eu venho dizendo nos meus vídeos que o Brasil se isolou demais, muito por uma questão ideológica. Lula tem essa fixação quase que sexual pela ideologia, no sentido de que ele não propõe executar o que de fato a ideologia dele promove. Ele propõe simplesmente perseguir quem defina-se
um opositor ou pense diferente. Então, Flávio está se mostrando como um político moderado, quando ele fala nominalmente que, olha, a minha equipe vai ter o mesmo estilo de condução de Paulo Guedes. Está muito bem definido. No caso do PT, que é o adversário, porque é a situação, você vê algumas frases absurdas de Lula, tipo, nós vamos ter que montar uma narrativa, um plano de governo para reconstruir o Brasil. Ele que está governando, então ele está querendo reconstruir aquilo que ele está destruindo. Essas falas são as falas importantes para se explorar, para se debater. Inclusive, a equipe de Flávio Bolsonaro precisa entender, porque é um conceito lógico. Se o Lula está promovendo a reconstrução do Brasil, ele está reconstruindo aquilo que ele destruiu, porque ele é o atual presidente. Então, todas essas ideias que são lançadas na mídia, e aí a mídia ela é importante dentro desse processo eleitoral, porque ela tem ali não só a questão da reverberação de tudo aquilo que é falado pelos candidatos, mas a gente sabe que tem muitos jornalistas, grupos de mídia que têm seus interesses e têm ali as suas tendências. Então, quando a gente vê todo esse cenário, a gente sabe que é a narrativa que vai imperar. Então, as informações precisam estar muito bem descritas. Por isso que é muito importante a gente saber como de fato funciona a engrenagem. Não adianta aqui eu chegar e fazer um vídeo para você só de informação banal, de coisas assim. A gente trabalha com análise política, análise preditiva, mas o meu objetivo aqui é também contribuir com você de uma forma que eu possa elucidar como funciona realmente o processo político brasileiro. Não é aqui contar a historinha. Você tem um direito, você precisa saber. Então, às vezes a gente perde tempo vendo ali alguma notícia específica sobre algo que de fato não vai trazer nenhum resultado. Esse tipo de material faz com que a gente comece a entender como é que funciona. Por isso que tem muito pavão lá em Brasília que se perpetua, porque os políticos que vão entrando lá, eles não estão preparados, eles não sabem como funciona a engrenagem. E aqui não interessa se você é deputado, se você é vereador, prefeito, a engrenagem é uma só. Mas agora eu quero ler nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você, por favor, se inscreva e dê aquele like. Assim você me ajuda demais. E se você puder fazer algo a mais, compartilhe esse vídeo com alguém, tá legal? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.